Oi, gente, esse vídeo faz parte de uma série, de um vídeo de correção da lista de exercícios de cinemática que se encontra nesse site e o link também está na descrição. Valeu! E aí, gente, mais um probleminha da nossa listinha de cinemática, exercício 4. Então vamos lá, 4. Dois amigos, Pedro e Francisco, planejam fazer um passeio de bicicleta e combinam encontrarem-se no meio do caminho. Pedro fica parado no local marcado, aguardando a chegada do amigo. Francisco passa pelo ponto de encontro com uma velocidade constante de 9 metros por segundo. No mesmo instante, Pedro começa a se mover com uma aceleração também constante de 0,30 metros por segundo ao quadrado. A distância percorrida por Pedro até alcançar Francisco em metros é igual a... Então vamos lá, analisar o problema. Então olha só, Pedro e Francisco marcaram de se encontrar em um determinado ponto. Aí ele fala, Pedro fica parado no local marcado. Então vamos lá, vamos botar aqui assim, ó, só para a gente visualizar. Então vamos supor que aqui é a trajetória, tá? Nossa trajetória. E o Pedro tá aqui, ó, que é o Pedro. O Pedro tá paradinho nesse ponto. Ou seja, a velocidade inicial de Pedro é 0, porque ele está parado, está encontrando um amigo, está esperando um amigo. Francisco passa pelo ponto de encontro com uma velocidade constante de 9 metros por segundo, ou seja, Francisco é sacana, né? Vou botar aqui do lado, só para a gente... Claro que está na mesma trajetória, mas aí o puto do Francisco, que está aqui, ó, vou botar até de vermelho para mostrar que ele é um sacana. Aqui, ó, vermelho. Esse daqui é o Francisco. O Francisco, de sacanagem, ele já tem velocidade. Então ele já passa ali com velocidade, ó, ele já passa por aqui nesse ponto com uma velocidade, vou botar a velocidade inicial do Francisco de 9 metros por segundo. Inicial por quê? Porque, gente, eu estou considerando aqui é o ponto inicial. Porque é o ponto de encontro. Um já estava aqui e o outro vai passar nesse mesmo ponto. Então eu considero aqui como ponto inicial. Por isso que eu estou considerando as velocidades iniciais. No mesmo instante, aí Francisco passa com 9 metros por segundo. No mesmo instante, ou seja, no mesmo momento que o Francisco está passando aqui, Pedro começa a se mover com uma velocidade, com uma aceleração também constante, movimento retilíneo uniformemente variado, de 0,30 metros por segundo. Ou seja, a aceleração de Pedro aqui, ó, é de 0,30 metros por segundo ao quadrado, no momento em que Francisco passou aqui com velocidade constante de 9 metros por segundo. A distância percorrida por Pedro até alcançar Francisco em metros é igual a... Então o que acontece? Vamos visualizar. Pedro tá paradinho aqui, esperando o sacana do Francisco. Francisco chegou, passou direto, com uma velocidade de 9 metros por segundo, velocidade constante. Então Francisco tem movimento retilíneo uniforme. E aí passou direto. Mas no mesmo momento em que Francisco passou aqui, esse cara que estava parado, que era o Pedro, acelerou. Constantemente, que ele diz que a aceleração é constante nesse valor. 0,30 metros por segundo ao quadrado, ou seja... Qual é o movimento de Pedro? O movimento retilíneo uniformemente variado. E aí, Francisco foi lá para frente e o Pedro vai lá até encontrar Francisco. Ou seja, vai ter um ponto aqui na frente que o Pedro vai encontrar Francisco. Aqui o Pedro, aqui Francisco. Eles vão estar lado a lado. Que vai ser o problema... No fundo, é um problema de encontro que a gente faz aí em vários... Quando a gente faz o curso, né, tem sempre esses problemas de encontro, né? E problema de Enem, vestibular, eles adoram colocar problema de encontro, só que eles floreiam um pouco a história. Você vê que floreou a história, mas no fundo são aqueles probleminhas de encontrar um corpo encontrando o outro. E que basicamente, o que é um problema de encontro? A posição tem que ser a mesma, né? Se você vai encontrar uma outra pessoa numa trajetória, vocês têm que estar na mesma posição. Então, basicamente, o problema de encontro é sempre a mesma coisa, só que tá dando uma floreada. Ok, então o que a gente vai fazer? A gente vai escrever as funções horárias de cada um. Então, vamos lá. Aqui, o ponto do encontro, eu estou considerando como meu início.
Se eu considero como meu início, nota que é a posição inicial dos dois. Tanto do Pedro quanto do Francisco, eles vão partir do mesmo ponto dessa referência aqui. Então, a posição inicial aqui, para os dois, é 0. Eu estou colocando minha referência aqui. Minha origem dos espaços, estou colocando aqui. Bom, então vamos lá. Vamos escrever as funções horárias. Então, primeiro eu vou escrever a função horária para Francisco. Francisco. Bom, Francisco tem movimento uniforme, etilíneo uniforme. Então, a função horária do Francisco é S igual a S0 mais VT. Então, S é igual a S0 mais VT. Só para a gente analisar. Aqui é o S do Francisco, a posição inicial do Francisco e a velocidade do Francisco. Só que eu já sei que a posição inicial, tanto para o Francisco como para o Pedro, é 0. Então, esse termo aqui se anula. A velocidade do Francisco é inicial, que é igual a dele, né? Porque a velocidade é constante, não varia. Então, esse cara daqui é 9. Então, eu acabei de encontrar que a posição do Francisco se relaciona com o tempo dessa maneira, 9 vezes t. Então, esta é a função horária do movimento do Francisco. Vamos calcular agora a função horária do movimento do Pedro. Então, o Pedro, nota, aceleração constante. Então, ele tem um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, Pedro... Então, Francisco tinha um movimento retilíneo uniforme. O Francisco, né? O Pedro tem um movimento retilíneo uniformemente variado, cuja função horária satisfaz aquela expressão do tempo ao quadrado, né? S é igual a S0 mais V0T mais A T2 sobre 2. Onde aqui vai ser posição do Pedro, posição inicial do Pedro, velocidade inicial do Pedro e aceleração do Pedro. Bora, posição inicial do Pedro é a mesma do Francisco, 0. Então esse cara aqui se anulou. A velocidade inicial do Pedro, 0. O Pedro estava parado esperando o sacana do Francisco. Então, 0 aqui, esse termo todo se anulou. Porque quando eu substituir o 0 aqui, vai me matar esse termo. Só me sobrou a aceleração do Pedro que eu tenho, que é o problema deu. Então, a posição do Pedro vai ser, substituindo 0,30 vezes tempo ao quadrado sobre 2. Então, esta é a posição, é a função horária do Pedro. Você tem a função horária do Francisco, você tem a função horária do Pedro. No momento do encontro, o que acontece? Eles têm que estar lado a lado. Ou seja, as posições têm de ser as mesmas. Então, no encontro, eu sei que a posição de Pedro tem que ser igual à posição de Francisco. Posição de Pedro está aqui. 0,30 t ao quadrado sobre 2 é igual à posição de Francisco, que é 9t. Né? Isso é uma só vou arrumar aqui, vou passar esse 2 para cá, vai ficar 0,30 t ao quadrado igual a 18t. Isso é uma função do segundo grau, vou ajeitar ela. 0,30 t ao quadrado menos 18t é igual a 0. Uma equação do segundo grau. É incompleta, que no caso não precisa usar Bhaskara. Se você quiser, você pode usar Bhaskara, mas quando ela não tem o termo C, que é o caso, que é incompleta, a gente pode colocar o T em evidência. Então nós temos que T, 0,30T menos 18 igual a 0. E nós temos duas soluções. Ou T igual a 0, ou simplesmente, vamos pegar aqui, vamos botar para cá, ou 0,30t menos 18 igual a 0. E aí só arrumar, 0,30t é igual a 18, passa 18 para o outro lado, fica positivo. Logo, t é 18 dividido por 0,30. E aí, para facilitar a vida, né? Posso colocar aqui em base 10, 3 vezes 10 a menos 1, né? Ou faz a conta do jeito que você achar melhor.
Ó, 18 por 3 dá 6. O 10 a menos 1 passa como 10 a 1, fica 60, né? Então 60 segundos. Então o que eu acabei de descobrir? Eu acabei de descobrir que o tempo do encontro é de 60 segundos. Pedro leva 60 segundos para encontrar Francisco ali na frente. Ok, mas qual é a pergunta do problema que eu já me esqueci? A distância percorrida por Pedro até alcançar Francisco em metros. Então, para eu encontrar a distância percorrida por Pedro, ó, qual é a função de Pedro? Essa daqui. Basta pegar o tempo, que é o tempo do encontro, e substituir ali. Aí eu tenho o quanto Pedro percorreu. Pô, mas é tempo ao quadrado, é chato, né? Então, facilita a tua vida. Pensa. Tanto Pedro percorreu essa distância, mas Francisco também percorreu essa distância. Então eu posso substituir também na função horária de Francisco. Porque esse percurso daqui, ó, até o ponto do encontro, os dois percorreram. Então tanto faz eu usar a posição do Pedro, a função horária do Pedro, quanto usar a função horária do Francisco. Como é para facilitar a vida da gente, claro que aqui T ao quadrado, eu vou ter que pegar 60 ao quadrado. Joga aqui, é mais simples. Então eu vou usar para esse cálculo simplesmente a função horária do Francisco, que é 9 vezes T, como o tempo é 60, então posição do Francisco vai ser 9 vezes 60, que dá 540. Então posição 540 metros. Posição esta percorrida tanto por Pedro quanto por Francisco. Então, resposta, letra D de dado. Valeu, pessoal. Mais um probleminha na nossa lista de cinemática, pessoal. Exercício 5. Então, vamos lá. Juliana pratica corridas e consegue correr 5 km em meia hora. Seu próximo desafio é participar da corrida de São Silvestre, cujo percurso é de 15 km. Como é uma distância maior do que está acostumada a correr, seu instrutor orientou que diminuísse sua velocidade média habitual em 40% durante a nova prova. Se seguir a orientação de seu instrutor, Juliana completará a corrida de São Silvestre em... Então vamos lá. Juliana pratica corridas e consegue correr 5 km em meia hora. Ora, então vamos ver qual é a velocidade média dela habitual, né? Que ela faz sempre isso. Então, questão 5. Então vamos lá, ó. Velocidade média é distância total sobre o tempo. E a velocidade média, então, vai ser a distância, que é 5 km em meia hora, né? 0,5 horas. E aí, se você fizer essa conta, você vai encontrar 10 km por hora. Então, esta é a velocidade média habitual da Juliana. Só que, como agora ela vai correr a corrida de São Silvestre, que tem 15 quilômetros, o instrutor dela disse para ela diminuir a velocidade em 40%. Então, em 40% da velocidade dela. Então, quanto é 40% de 10 km por hora? Então, ó, 40% da velocidade habitual dela. Então, ó, é só fazer a conta, 40%, 40 por 100, né? 40 dividido por 100 da velocidade habitual dela, que é de 10. Então, ó, se você fizer essa conta, vai dar 4 km por hora. Então, 40% da velocidade dela é 4 km por hora. Só que ele falou para a nova velocidade dela ser diminuída em 40%. Então, você vai diminuir em 40%. Ou seja, a nova velocidade dela, vou colocar até em vermelho, em outra cor, a velocidade média linha vai ter que ser o quê? A velocidade habitual dela menos 40%, que a gente acabou de encontrar, que é 4. Então é isso que ele quer que ela faça. Que ele diminua em 4% da velocidade habitual dela. Então, 6 km por hora. Essa vai ser a velocidade que ela vai ter que correr a corrida de São Silvestre. Agora sim, vamos ver quanto tempo ela faz a corrida de São Silvestre com essa velocidade aqui. Então, na corrida de São Silvestre, a distância percorrida é de 15 quilômetros. E eu quero saber o tempo que ela vai fazer com essa velocidade. Então, ó,
vai ser a velocidade média igual a ΔS sobre ΔT, só que essa velocidade média é a linha, é a nova velocidade que ela vai ter que ter. Então vai ser 6 igual a ΔS, que é 15, sobre o tempo. Logo, ΔT vai ser 15 dividido por 6. Então, por 3 aqui, ó, dá 5, por 3 dá 2. 5 dividido por 2, que é 2,5. 2,5 horas. Então, esse é o tempo que ela vai levar para correr 15 km. 2,5 horas, como estão as respostas? As respostas estão em minutos. Ora, o que são 2,5 horas? 2 horas e 30 minutos, né? 2 horas e 30 minutos. Então tá aí, letra D de dado. Valeu!